A medicina esportiva, acho que ela me encantou por dois caminhos, né? Um dos caminhos é o amor pelo esporte. Então, assim, desde criança, o primeiro amor esportivo foi o futebol, não tem jeito. E além desse amor pelo esporte, que me trouxe para a medicina esportiva também, é a questão desse estilo de vida, né? Sempre gostei dessa parte de alimentação, sono, o exercício em si. Então, amar o esporte e gostar de levar um estilo de vida mais saudável, poder entender melhor sobre isso e aplicar em mim mesmo, aplicar nos meus familiares, aplicar nos meus amigos, isso também me puxou muito para essa especialidade que, porra, eu amo. Em relação à medicina esportiva, o que é que você achou agora lá que você vai e volta para Fortaleza com grande frequência? Sim. Qual é a visão que você está tendo em relação lá, o crescimento dessa área? Porque é relativamente novo, né? E como foi a residência? E como que foi, assim, o seu início agora? Já faz 3 anos que a gente terminou a residência, né? É. Como foi esse pós-residência até a clínica que você está abrindo lá em Fortaleza? Então, acho que a gente fazer essa abordagem, que ela é uma abordagem mais integral, né? Você entender o paciente por inteiro, conversar com ele sobre todos os pormenores. Não é só, o paciente não é só um joelho, né? O paciente não é só um ombro, o paciente não é só um tornozelo. O paciente tem todo um contexto ali social, na família, todo um conceito alimentar ali dele, tudo que você aborda e você conversa e você conhece mais aquele paciente, você entra ali na vida dele de verdade para entender melhor o contexto dele, você ganha aquele paciente acaba estabelecendo um vínculo com você, ele se torna um amigo seu. Fala pessoal, sejam bem-vindos ao novo episódio aqui e hoje o tema tá sensacional, a gente vai falar sobre medicina esportiva além de São Paulo. O convidado aqui, o Álvaro, que foi meu colega de residência, uma pessoa aqui que tem muito a acrescentar e muita coisa boa para poder falar para vocês. Para vocês que veio de um link de algum colega, de algum amigo, meu nome é Giovanni Renó, eu sou médico do esporte, sou sócio fundador da clínica Medicina e Fisioterapia Esportiva, junto com o meu colega aqui, Danilo Medeiros. E é isso, é um prazer gigantesco estar aqui conversando com esse cara que, por sinal, veio lá de Fortaleza do Ceará. Então tem muita coisa em comum, muita coisa que ele acabou passando, que eu também passei assim que eu cheguei. E é isso, não vou falar muito, não vou dar spoiler e a gente vai estar trocando uma ideia muito bacana aí para vocês. Bom, vocês dois são de Fortaleza, né? E eu queria falar para você, Álvaro, quando você veio para São Paulo, como que foi essa mudança, por que você veio para cá, como que foi essa mudança de cidade? E aí, Giovanni, Danilo, muito obrigado aí pelo convite, honrado demais de estar aqui com vocês. Primeiro, já queria elogiar o espaço, muito massa ver vocês crescendo. Giovanni começou comigo lá na medicina esportiva do IANSP do zero e ver um conterrâneo também vencendo aqui em São Paulo, excepcional. Então, por que eu vim para São Paulo, né? Especificamente para fazer a residência de medicina esportiva. Lá em 2020, foi quando a gente começou, né? A gente prestou prova em 2019, era um período que ainda não existia medicina esportiva lá no Ceará. A gente só tinha poucas opções, né, para prestar a residência. Aqui em São Paulo tinha o IANSP, a USP e a Unifesp, e lá no Rio Grande do Sul, em Caxias, tem a medicina esportiva lá no Rio Grande do Sul, mas para quem é do Nordeste, se fosse pro Sul, aí era mudar de país, né? Aí não tinha condição. É verdade. Não, e o Álvaro, primeira vez que a gente se conheceu, na verdade, quando a gente passou na prova, a gente já conversou no WhatsApp, né? E quando a gente foi fazer a matrícula, a gente se conheceu ali na matrícula, né? E bem na primeira semana de residência, cara, foi quando começou o Covid, lembra? Exato. Mano, você não sabe como... Eu tava na UTI primeira semana, cara. Isso aí foi um desafio do caramba, né? A gente chegou aqui, já é um grande desafio, você que é daqui de São Paulo, né? Pra ti já não era tão diferente, mas pra mim que sou lá de Fortaleza, chegar aqui em São Paulo e ainda por cima no meio de uma pandemia, foi um choque muito grande, né? Você tem todo o choque em todos os sentidos. Tem um choque na parte profissional, que é bem diferente de Fortaleza e para a prática profissional em São Paulo. O choque climático, né, também. Peguei o primeiro inverno aqui em São Paulo, eu achava que aqui fazia um friozinho tipo Guaramiranga lá no Ceará, mas não é não. O frio daqui é um pouquinho além. Né? Quem conhece, Guaramiranga é um frio muito forte, de 22 graus. A temperatura lá tem a estação do ano, né? Calor, mormaço, quentura. É isso aí. E aí achava que era um friozinho Guaramiranga, mas não era um frio a mais, então tudo isso foi forte aí para complementar a cereja do bolo, a Covid, né? Que aí, em vez da gente viver aquela fase inicial muito de medicina esportiva, a gente viveu outro cenário, que foi um cenário aí mais pandêmico, né? Sim, e quando você veio, você estava sozinho, né? Você não estava com a sua esposa, com a sua namorada na época ainda, né? Exatamente. A Gabi, ela estava terminando a faculdade de medicina ainda, e aí eu comecei a residência, ainda passei ali uns 3, 4 meses morando com minha irmã e meu cunhado, eles são lá de Fortaleza. E aí, mas eles não são da medicina, da área da saúde, eles são da área do direito e passaram em concurso aqui em São Paulo. Então isso é até um ponto que me deu de apoio, uma parte muito forte, né, de ter aqui minha irmã,
com meu cunhado. Meu cunhado, para muita gente, o cunhado acaba sendo uma coisa meio de ciúme, mas meu cunhado é um dos meus melhores amigos. Então isso foi uma vantagem muito grande ter essa convivência. Então fiquei morando lá na casa deles ainda ali os 3 primeiros meses, mas assim que a Gabi formou, aluguei um APzinho e ranquei ela pra cá. Já começou. Tá certo. E como foi, assim, a sua vida lá antes? Por que você escolheu a medicina do esporte? O esporte sempre teve presente na sua vida? Porque eu lembro que a sua fotinha no Instagram durante uns 5 anos foi o surf, aquela do surf, né? Foi o surf. E como que é isso aí? É assim, a medicina esportiva, acho que ela me encantou por 2 caminhos, né? Um dos caminhos é o amor pelo esporte. Então, assim, desde criança, o primeiro amor esportivo foi o futebol, não tem jeito, né? E até hoje ele segue ali na primeira prateleira, né? Eu treino futebol, jogo futebol, toda quarta-feira tem um futebolzinho que eu jogo. Mas desde criancinha, acho que ali no jardim de infância eu já fazia judô. E aí na época da faculdade foi a época que eu conheci o surf. E aí foi um esporte que, mudou muita coisa na minha vida. O surf, assim, ele vai além do esporte, né? Ele é meio que uma cultura, um estilo de vida mesmo. Você começa a largar ali aquela sexta-feira à noite de ir pra balada, de ir pro barzinho pra acordar no sábado de manhã cedinho às 5 pra ir surfar. Pegava, pra quem não conhece o Ceará, né? Você pegava lá de Fortaleza, ia pra Taíba, ia pro Iguape, ia pro Pecém, então pegava onda no litoral cearense inteiro. Era outro estilo de vida, então tudo isso me encantava. E além desse amor pelo esporte, que me trouxe pra medicina esportiva também, é a questão desse estilo de vida, né? Sempre gostei dessa parte de alimentação, sono, o exercício em si. Então, amar o esporte e gostar de levar um estilo de vida mais saudável, poder entender melhor sobre isso e aplicar em mim mesmo, aplicar nos meus familiares, aplicar nos meus amigos, isso também me puxou muito pra essa especialidade que, eu amo. Eu acho que é de lei, né? Todo médico quis ser jogador de futebol, né? Pelo menos da área desportiva, né? Da área desportiva. Todo mundo gosta do esporte, se identifica e busca, né? E assim, em relação à medicina esportiva, o que é que você achou agora lá, que você vai e volta para Fortaleza com grande frequência? Sim. Qual é a visão que você está tendo em relação lá? O crescimento dessa área? Porque é relativamente novo, né, Giovanni? Sim. A medicina esportiva, no meio da medicina em geral, é uma especialidade nova. Se eu não me engano, acho que começou a residência em 2009, 2007, se eu não estiver enganado. Ali na parte foi pela USP, Unifesp, que foram as pioneiras, depois veio o IANSP. Já existia a subespecialidade, mas as pessoas só prestavam provas, né? Então não era especialidade com residência médica. Mas agora lá no Ceará, o cenário ele vem crescendo e vem modificando, e isso me anima muito até para a história de voltar para lá aí nos próximos anos, né? Em 2023, se eu não me engano, começou a primeira turma de residência lá. Então a Escola de Saúde Pública do Ceará começou essa residência, então é uma residência que tem nomes fortes da ortopedia. Lá em Fortaleza tem o Centro de Formação Olímpico, que é um dos pontes lá para os residentes trabalharem. Tem a casa lá do atleta no Castelão, então tem vários setores onde eles trabalham, onde eles se desenvolvem. Tem algumas clínicas de cardiologia que eles veem a parte de teste ergospirométrico, de ergometria. A parte mesmo do mundo particular da medicina esportiva, né? Clínicas, elas começam a surgir agora. E a gente até está com um projeto muito bacana que daqui a pouco a gente vai entrar nessa parte também, mas a gente vê a medicina esportiva, a fisioterapia esportiva crescendo muito em Fortaleza, e eu acho que esse é o momento que o avião está decolando lá, né? Aqui em São Paulo isso já está um pouco mais estabelecido, as pessoas conhecem mais a especialidade, mas lá em Fortaleza ainda não muito, né? De quem terminou residência, que mora lá em Fortaleza, só tem a Sana, que é uma médica que foi residente no CET, na Unifesp, e agora mas ainda não estou morando lá. Mas acho que agora em março sai a primeira turma de residentes lá formados em Fortaleza, e aí esse mercado, eu acho que essa conscientização do público para entender o que é a medicina esportiva vai começar a disseminar mais. Eu acho que é um mercado e é uma parte promissora e acadêmica também. Não, legal. Porque você vai começar a falar aí mais pra frente que você vai voltar pra lá, você tá com um projeto grande lá, e o que eu vejo, muitos colegas médicos que vêm pra cá, que são lá do Nordeste, lá de Fortaleza, que vêm para São Paulo para poder se especializar, e geralmente as pessoas que vêm são muito boas tecnicamente. Sim. São pessoas capacitadas, pessoas muito esforçadas. A gente pega o Arthur, que fez residência com a gente. Sim. Também, é um cara que veio de lá também e fez residência em medicina esportiva, tem o título de nutrologia esportiva, tá fazendo ortopedia, então assim, são pessoas muito dedicadas que querem sempre melhorar. Tem o Danilo lá em Sergipe, Sergipe, exatamente. É muito diferenciado, publicou livro. Exatamente, é um médico esporte raiz. Esse aí é raiz. Esse é raiz. Mas por que você, na sua opinião, por que os médicos vêm pra cá e depois quer voltar? Cara, assim, eu acho que cada um é cada um, né? Além da medicina esportiva, eu extrapolo pro cenário dos médicos, que eu tenho vários amigos, colegas, conhecidos, que vêm para São Paulo fazer residência, além da medicina esportiva. Na minha visão, a maioria das pessoas que querem voltar
por dois motivos. O mercado não é um deles, né? O mercado aqui de São Paulo é um mercado que é muito florido, é um mercado que tem muita coisa pra gente fazer, né? A gente vê na medicina esportiva que a gente consegue trabalhar em clube, em ergometria, abrir uma clínica, enfim, várias áreas de trabalho. Mas o que traz de volta a pessoa, que eu acho que é o que mais me faz querer voltar pra Fortaleza, é o clima da cidade, assim, né? O clima de praia, é um clima mais relaxado. Aqui em São Paulo a gente entra numa frequência, num ritmo de vida, que eu cheguei aqui sem esse ritmo, mas agora eu já tô meio contaminado com isso, né? Aquele ritmo que chega um sábado e eu tô de folga, eu acho estranho, entendeu? Então essa pegada de São Paulo, acho que ela é muito intensa. E aí lá em Fortaleza eu acho que, lógico, tem pessoas que são mais workaholics e vão levar essa vida, podem estar em Fortaleza, no Egito, seja lá onde for, que vai levar essa vida, mas lá o clima, o ritmo de trabalho é um pouco diferente. E a questão da praia também, de você ter um fácil acesso, assim, eu que gosto de surfar, de ter um fácil acesso ali pro litoral, rapidinho você tá na praia. Tem a questão também que eu acho que o que atrai muito de volta, que leva muitas pessoas de volta, são suas raízes, né? Seus amigos e a família. É uma coisa que eu sinto muita diferença. Eu não sei se o Danilo tem essa visão aqui de São Paulo, mas os laços, né, que a gente faz. Eu não construí, por mais assim, a gente é amigo, a gente, né, troca ideia, conversa muito pelo celular e tudo mais, mas eu não construí grandes amigos aqui em São Paulo, né? Acaba que em Fortaleza, meus grandes amigos, pessoas com quem eu converso todo dia, os meus padrinhos de casamento, são as pessoas que eu construí lá em Fortaleza, lá no Ceará. Aqui em São Paulo, acho que as relações elas acabam sendo muito limitadas a um ambiente profissional. Você encontra a pessoa ali no trabalho, enquanto você está na residência, você tem mais proximidade, você convive mais, mas acabou a residência, vai cada um para o seu trabalho, para o seu lado, para a sua família, e você não constrói esses laços, e eu acho que isso acaba fazendo falta um pouco no dia a dia. Fica um negócio mais frio, né? Querendo ou não, aquele negócio, trabalho, tem lá, vai para uma cervejinha, alguma coisa ali que o pessoal se reúne para conversar e acabou e fica nisso. Lá não, lá em Fortaleza o cara, vamos ali comer lá em casa e vai. O negócio lá é diferente. Então, calor humano, a gente sente muito falta disso, né? E assim, por que muita gente volta? Primeiro, inegável que São Paulo ele é um polo principal do país. Então, onde os cursos estão, onde as pós-graduações mais atuais estão. Então, querendo ou não, é importante a vinda para cá e voltar para lá exatamente por isso e também porque, poxa, eu fiz uma pós-graduação em São Paulo, uma especialização que eu vou levar algo novo para Fortaleza, que querendo, tem essa diferença ainda, pouca, mas tem essa diferença, e que você vai agregar o mercado lá. Então, é bem mais interessante. Em relação também ao fato de vir para cá, que não é nosso público, é diferente. Quando eu cheguei aqui, eu me senti como se fosse um recém-formado. Cara, não tinha ninguém para me indicar. Então, era um processo. E, graças a Deus, hoje as coisas mudaram e estão bem, graças a Deus. Mas, assim, é um processo de recomeço quando a gente vem para cá. É como se fosse recomeçar do zero. Então, esse processo que sente um pouquinho faz a gente voltar, que é a nossa segurança. Isso. Né? E assim, lógico, o mercado daqui vai crescendo e a tendência é que cresça cada vez mais de lá também. Sim, é verdade. E deixa eu me meter um pouquinho aqui agora, eu vou fazer uma pergunta para o Danilo. O que é que tu percebeu de diferente no dia a dia profissional, comparando como é o clima aqui em São Paulo de trabalho e o clima lá em Fortaleza de trabalho? Cara, vou ser bem sincero com você, a gente aguenta mais pancada. Bem mais pancada. Quando o Giovanni fala, o nível é bom. Cara, a gente estuda pra caramba lá em Fortaleza. Já começa do colégio, o nível do colégio ele é muito alto. Então a gente tem essa gana, tipo, cara, eu só vou sair daqui quando resolver teu negócio. Perfeito. E aqui não tô falando mal, não desmerecendo, mas aqui, vou até onde dá e acabou e é beleza. Não, a gente é carniceiro. E aí essa diferença foi o que eu mais senti, tá? E do mercado também. Do tanto de clientes, que o cliente, quando chega lá, o nosso paciente, ele meio que vira um membro da família. Ele sabe da tua vida, você sabe da vida dele. E aqui não, aqui é um negócio mais do cultural mesmo. De ver, você atende, você tem que prestar um bom atendimento, uma atenção especial, mas fica meio naquele ali, mais acabou, superficial, vai embora, né? Mais superficial. E esse calor humano foi que é o que o bicho pega. Mas por outro lado aqui, a gente tem vários pacientes que passam aqui e que, a gente cria um bom relacionamento, né? Eu sou cearense, né? Eu sou cearense, né? Eu consigo ativar. Não, porque, a gente cria uma relação boa com eles, né? A gente quer ver eles de novo, fala pra poder vir aqui depois que já terminou o processo de reabilitação. Porque a gente gosta de esporte, a gente já passou por... Essa área esportiva, é isso que é a diferença do médico do esporte. Eu acho que a área do esporte é uma área que conecta muito. Sim. Claro que tem outras áreas também, principalmente cirurgia, a área que às vezes você salva a vida do paciente, né? Mas a nossa área, claro que a gente não vai salvar a vida de ninguém, mas
acho que a conexão... Olha que às vezes salva, viu? Salva, mas eu digo assim, diretamente, né? Sim. Mas a conexão e o amor pelo esporte, eu acho que isso é muito legal, isso une muito a gente. Porque todo mundo que gosta de esporte, cara, esporte é lazer. Sim. Então é um momento bom, é um momento de prazer. Então, às vezes, a gente se identificar com o paciente, com uma dor que ele tem, que ele não conseguiu voltar a jogar, que ele tem uma competição, e como vai fazer para poder atingir, para poder chegar lá, eu acho que isso da parte da medicina esportiva é uma das coisas que conecta muito, né? Até porque os pacientes que ficam mais com a gente acaba conectando mais, né? Não, com certeza. E assim, e essa diferença, por exemplo, de você ir para um ortopedista e do médico do esporte, acho que até a abordagem com o paciente, o que você acha, por exemplo, dessa abordagem, a diferença? Eu acho que é bem diferente, né? Assim, lógico, existem ortopedistas e ortopedistas, né? Atualmente, eu acho que os que são mais novos, inclusive até alguns mais antigos, mas que têm uma visão de se reciclar, de mudar a forma de comportamento, entendendo como é que está se movimentando aí o mercado, não só médico, né? Mas todo o mercado tem que ter essa parte do empatia, a conexão com o paciente, com o cliente, seja lá quem for. Então, acho que a gente fazer essa abordagem, que ela é uma abordagem mais integral, né? Você entender o paciente por inteiro, conversar com ele sobre todos os pormenores. O paciente não é só um joelho, né? O paciente não é só um ombro, o paciente não é só um tornozelo. O paciente tem todo um contexto ali social, na família, todo um conceito alimentar ali dele, tudo que você aborda e você conversa e você conhece mais aquele paciente, e você entra ali na vida dele de verdade para entender melhor o contexto dele, você ganha aquele paciente acaba estabelecendo um vínculo com você, ele se torna um amigo seu. Então, e é isso que o Giovanni falou, o clima da medicina esportiva, numa clínica aqui como essa, como que a gente quer fazer lá em Fortaleza, é um clima diferente do que um paciente é acostumado a ir no consultório, que ele chega ali naquela sala de espera, e aí ele fica lá tenso, com a mão fria, suando, nervoso, com a hora que ele vai entrar no consultório. Não, é um clima esportivo, é um clima que a pessoa vai para melhorar o que já tá bom. Eventualmente vai ter uma lesão, é um problema, uma dificuldade, mas aquilo nosso grande objetivo é tirar aquilo e resolver de uma forma menos traumática possível, né? Com empatia, trocando ideia, convivendo, vivendo enfim, acho que esse é o caminho que faz esse ambiente da medicina esportiva, da fisioterapia esportiva, mais agradável e mais palatável, né? Sim, verdade. Já a gente entrando na questão da medicina esportiva, eu queria que você fizesse um breve, assim, resumo mesmo de como foi a residência e como que foi, assim, o seu início agora. Já faz 3 anos que a gente terminou a residência, né? Como foi esse pós-residência até a clínica que você está abrindo lá em Fortaleza? Como que, bem brevemente mesmo, pra gente poder chegar nesse ponto aí, para as pessoas entenderem o contexto e o que você já passou para poder criar seu próprio espaço. Perfeito. Assim, a gente fez residência junto, né, no IANSP, então, primeiro ano R1 de clínica médica, uma abordagem totalmente diferente do que a medicina esportiva em si, você passa por todas as especialidades, então, assim, é um ano bem mais cansativo, bem mais desafiador. E aí o segundo ano lá de residência você já começa a ter uma vivência maior com a parte esportiva, você começa a ter vivência em outras escolas, e o R3 sempre chega mais perto da alta performance, então ali você já vai começando a viver mais o esporte. Então a residência é esse período mais desafiador, em que você precisa batalhar um pouco mais, trabalhar mais e sofrer um pouco mais. Mas aí, acabando a residência, o mercado se abre, e aí quem faz a medicina esportiva se direciona para o que curte mais, né? Vai ter uma pessoa que vai gostar mais da parte de nutrologia, vai ter uma pessoa que gosta mais da parte de teste ergométrico, ergospirometria, tem uma pessoa que volta mais para essa parte de lesões esportivas, né? Que é o teu caso, é o meu caso também. E aí eu foquei em 2 partes principais, né? Essa parte de ergometria eu gosto muito de fazer a parte de teste ergométrico, de teste cardiopulmonar, e essa parte da abordagem de lesões, né? Sendo que para fazer essa abordagem de lesões e até mesmo uma consulta médica que eu faço no meu consultório aqui em São Paulo, eu sempre vi uma necessidade de ver, como eu falei, né, agora há pouco, essa parte mais ampla do paciente. Então por isso eu fiz uma pós-graduação em nutrologia, né? Fiz lá no Einstein. Então lá a gente teve essa visão de conseguir entender melhor suplementação, conseguir entender melhor hábitos alimentares, hábitos intestinais, hábitos de sono. Então ter essa capacidade de você entregar isso para o paciente, eu vi essa demanda no consultório. Então por isso que eu fiz essa especialização. E a outra parte da lesão esportiva, a gente fez junto também um curso aí que a gente tem uma expertise aí na ultrassonografia musculoesquelética, justamente para diagnosticar e tratar com precisão as lesões. Então tudo isso me levou a ter essa gama de capacidades aí. Obviamente a gente está sempre estudando mais, reciclando mais para chegar, são muitas áreas de atuação, então você precisa estar sempre estudando, treinando e praticando, mas tudo isso me levou a entrar numa sociedade lá em Fortaleza. Mas hoje você também é médico de referência, né? Perfeito, isso aí é um ponto que não pode ser esquecido. E que, por sinal, talvez seja um dos trabalhos que atualmente esteja demandando mais de mim, que eu vivo mais, na verdade, né? Que é uma das mais legais da medicina... Que é uma das mais legais da medicina esportiva ali, né? Você trabalhar no campo, trabalhar ali
cuidando dos atletas ali. Não, eu sou... É bem gratificante, né? Eu sou apaixonado, cara, assim... Agora entrando um pouquinho no assunto referência, que é um assunto que também ele já vai demandar um pouco mais aí de conversa, então, né? Termina, depois a gente volta no assunto do futebol. Vai pra... E aí, enfim, a gente tá montando esse espaço lá em Fortaleza, a gente é uma sociedade, né? Então, são 4 cardiologistas, eu de médico do esporte, tem um radiologista também. Então vai ser um complexo, um ecossistema esportivo em que a gente quer atender o paciente de ponta a ponta, né? Então a gente vai ter a capacidade de fazer o teste cardiopulmonar, a gente vai ter a capacidade de fazer o ecocardiograma, a gente vai ter a capacidade de fazer principalmente a consulta, que é a parte principal, né? Você conhecer o paciente, tocar no paciente, examinar o paciente. A parte de ultrassonografia, então a gente vai poder fazer os exames ali de check-up, de abdômen, eventualmente a parte de Doppler de carótidas, tireoide, tudo isso vai ser feito lá na clínica. E, juntamente com o cardiologista, eu nessa parte esportiva, a gente vai fazer essa parte da ultrassonografia musculoesquelética, diagnosticar e tratar lesões. Então, o Instituto Cardioperformance está vindo aí para mudar o Instituto Cardioperformance. E vai ter físio também, viu? E vai ter físio, vai ter físio, vai ter treinamento. Eu já fui, eu vou atender lá também. Já fui lá conhecer na obra, que é para garantir minha vaga. Danilo já colocou o tijolinho dele lá, viu? E o Danilo já cuidou do Álvaro aqui. Era uma tendinite bursite? Não, era uma inflamação. Né? Não a LAC, né? Que eu não cheguei a ter uma luxação. Mas eu tinha uma inflamação aqui na articulação acromioclavicular. E aí fiz um tratamento e o Danilo cuidou de mim. O meu ombrinho aqui tá zerado. Agora eu tô zerado, tô surfando, tô jogando meu futebol correndo, então 100%. E o homem já tá aí no nosso radar. Tem que tomar cuidado pra gente não repatriar ele, viu? Aqui eu só abro uma filial lá, eu fico com a fisioterapia. Abre a concorrência. Não, eu faço sociedade e fico com a física. Uma boa. Perfeito. Pois é, e aí é essa parte aí do empreendedorismo médico, né? Que aí você tem que... É a hora de você começar a andar com as próprias pernas, né? Então, construir do zero, entender mais sobre a parte de gestão, entender mais sobre a parte de contratação de eventuais funcionários, entender mais sobre a parte financeira, o que é a receita, o que é o lucro, o que é margem, o que é que você vai pagar de imposto, enfim, tudo isso é toda uma área que você não aprende na faculdade, né? Que você começa a aprender a lidar quando você vai mergulhar nessa parte do empreendedorismo, da parte particular, né? A gente tá sofrendo também. Não é fácil, faz não. parte do processo, mas assim, depois que você aprende, aí vira um negócio meio que automático, mas até pegar é um negócio complicado, porque a gente realmente não aprende. Eu acho que até uma dica, deveria ter na faculdade, todas as faculdades, esse processo, porque é muito importante, faz toda a diferença. Eu acho que essa questão de finanças aí falta... Isso deveria começar na escola, né? Começo de história, né? Para você se preparar para a sua vida financeira, para ter saúde e fôlego financeiro para a vida adulta. Mas na faculdade de medicina, de fisioterapia, seja lá o que for, você tem que ter alguma coisa voltada mais para essa parte de mercadológico, porque a gente não sabe... A gente tem extrema técnica em tratar a parte médica, tratar a parte ali de saúde, mas na hora de lidar ali com alguma questão financeira, gestão e tudo mais, você fica ali, às vezes, patinando, e pode ser uma situação que quebra o seu negócio, por mais que você seja técnico, por mais que você tenha qualidade, você pode acabar encerrando e fechando as portas por conta de uma má gestão, né? Sim. E você vai aprender também estudando sempre, mas na prática mesmo. Se você errando também, se você esperar o momento ideal para você empreender, para você abrir seu espaço, para você evoluir nesse quesito... Esse momento ideal nunca vai chegar. Ele nunca vai chegar. E assim, medo a gente vai ter em qualquer processo, desde a abertura, a expansão, mas se você fazer com pessoas confiáveis do seu lado, pessoas que compartilham do seu mesmo sonho, do seu mesmo propósito, pro bem comum, que é o paciente, eu acho que é esse o caminho. Sim, e você tá... falar, viu, Giovanni? O nome que ele tá lá com a galera, que ele tá andando, nossa senhora. São caras fortes, só né? Gente que é referência são 4 cardiologistas, né? O Carlos Abdias, que é um ecocardiografista, e o José Diógenes, eles são realmente assim, fora da curva. São preceptores das maiores residências, então são caras exemplares aí no que eles fazem. Na parte de ergometria, de métodos gráficos, né, que é o teste ergométrico cardiopulmonar, a gente vai contar com o Carlos Einardi e com o Gustavo Veras. Eu vou trabalhar também nessa parte, mas eles são cardiologistas de formação, então são assim, nomes de excelência também. O Gustavo Veras, ele é o cara que faz a pré-temporada do Fortaleza, né? O segundo maior time lá do Ceará, né? Desculpa aí. Mas aí ele faz... Então, assim, é um cara que tem expertise, já tem um nome, já é renomado lá na capital do Ceará.
E aí temos também o radiologista, que é o Carlos Henrique, que já é um cara que está envolvido na medicina regenerativa, que é professor de pós-graduação, entende tudo de medicina, de ultrassonografia, de radiologia musculoesquelética. Então é um dream team aí, né? E aí também na fisioterapia já tem aqui um nome forte, Danilo Medeiros, né? Então, e a gente ainda vai montar um pouco melhor esse time, a partir de fisioterapia. A gente quer ter também profissional de educação física, nutrição, psicólogo. Então a gente quer fazer um time bem completo para atender com excelência aí a população cearense. Mas isso, você está chegando lá, montando seu espaço com essas pessoas dessa magnitude, vamos dizer assim, por conta da formação também, né? Sim. Por isso a importância de você ter uma boa formação, de não fazer qualquer especialidade de qualquer lugar e achando que você vai abrir seu espaço e vai ter autoridade, né? Às vezes você acaba criando isso, não estou falando que você não pode ser bom fazendo isso, mas que a chance é muito menor, porque a tua formação não é ampla, né? Tem muitas pós-graduações de medicina esportiva de final de semana e, pô, a gente fez 3 anos de residência, né? E assim, nossos chefes são os chefes do São Paulo, outro médico é do Corinthians, então a gente começa a conhecer médicos de residência da outras residências que também acabam entrando em clubes e fazendo contatos grandes, né? Eu acho que a boa formação acho que é a base de tudo, porque senão você não estaria criando seu espaço desse jeito hoje. Com certeza. Esse convite que veio, né, para mim, não fui eu que comecei isso do zero, é um convite que vem por conta de tudo que eu já construí até agora, tanto dessa parte de formação, quanto da parte profissional, depois de terminar a residência. Eu acho até importante a gente falar isso, né, que a gente vê a residência da medicina esportiva, agora a gente saiu aí do Enare, né, se não me engano, o percentual, a residência aí mais concorrida, lógico, né, tem menos vagas do que muitas outras residências, mas a mais concorrida do Brasil, do ranking de todas as especialidades é a medicina esportiva, né, então a gente vê que isso está crescendo muito. E aí a gente tem que reforçar e bater nessa tecla, aproveitar um espaço de divulgação mesmo, eu acho que isso vale a pena a gente conscientizar não só o público profissional, mas também os pacientes, para entender a diferença do médico que faz uma residência, que é de fato especialista, para as pessoas que se intitulam, né, que meio que sequestram a especialidade. Isso vem acontecendo com a medicina esportiva, vem acontecendo com a nutrologia, você percebe também que isso acontece com dermato, com psiquiatria, enfim. Não acho que seja um demérito fazer uma pós-graduação. Por exemplo, fiz uma pós-graduação de nutrologia, não me declaro nutrólogo, até porque eu não tenho título, eu sou médico do esporte de formação, tenho meu RQ certinho, bonitinho. Mas é incomparável você fazer uma residência e você fazer uma pós-graduação de final de semana. A gente tem uma carga horária absurda. A gente tem uma residência de clínica médica em ambiente hospitalar, ambiente ambulatorial. As maiores escolas, assim, da sua região, por exemplo, a gente aqui em São Paulo, a gente passa pela USP, pela Unifesp, passa por grandes clubes como o Pinheiros, tem a oportunidade de fazer eventualmente ali um campeonato pelo São Paulo, como eu tive a oportunidade de fazer lá com o Galotti. Sim. Como você falou, era um dos nossos chefes lá, que é médico do São Paulo, a gente tem médico que é médico do Corinthians, tem a oportunidade com o Comitê Olímpico Brasileiro, então você tem ali, além da técnica, você tem toda uma questão de networking, de você estar naquele ambiente, que é totalmente diferente de quem realmente é um especialista de fato, com quem faz uma pós-graduação. De novo, não são todos os pós-graduados que são pessoas que não têm tanta capacidade. Pelo contrário, tem pessoas que acabam tendo ali uma carreira longeva, atuando na medicina esportiva ou na nutrologia, seja lá qual for a especialidade, acaba prestando uma prova de título e tem o título. Mas, assim, não há comparação uma pessoa que fez uma residência com uma pessoa que faz uma pós-graduação. A gente tem que discutir. Sim. Agora, entrando na parte do futebol, que nós 3 aqui temos uma boa experiência, me fala um pouco como que é trabalhar com futebol, como que é trabalhar no referência, essa rotina do dia a dia. Compartilha um pouco com o pessoal. Eu gosto demais, cara. Assim, eu acho que é uma das partes favoritas da minha semana, quando é dia de referência, né, cara? Então, assim, cheguei no referência assim que eu terminei a residência, em 2023. A gente volta para essa parte de networking da residência. Quando eu fui fazer os Jogos da Juventude, foi uma convocação do Comitê Olímpico, eu conheci lá o Vitor Brito, que era um dos médicos lá do referência, e quando era tudo muito inicial, uma sementinha lá o clube praticamente, e aí ele estava saindo, tinha outros planos, ia seguir carreira em outras áreas, e aí me deu essa oportunidade. Então a gente começou lá com a estrutura praticamente improvisada, pequenininha, modéstia, mas assim com material humano exemplar, sabe? Comissão, equipe de fisioterapia, preparação física, presidência, diretoria, assim, o material humano do referência sempre foi o diferencial, né? A gente até fala que, referência é que todas essas pessoas dessas áreas são referências nas suas áreas, né? Os preparadores, os fisioterapeutas, a galera da direção. Então, assim, o material humano sempre foi muito bom. E aí, isso gera um clima, um ambiente de trabalho muito massa, né? Você lidar com pessoas que você consegue trabalhar bem e você lidar com os atletas, né? O referência é um clube de categoria de base, um clube formador. Recentemente a gente recebeu até o título já da CBF de Clube Formador, CFA. É um processo muito longo para você conseguir ter esse título e a gente conseguiu chegar lá.
E, pô, agora o Referência, a gente teve um upgrade, a gente mudou de centro de treinamento, a gente está agora num centro de treinamento novo, dentro de São Paulo, que é diferente dos outros clubes que acabam sendo em cidades próximas, né? Guarulhos, Cotia, não tão centrais, né? A gente está lá do Butantã agora, numa estrutura do Departamento de Saúde, cara, tá coisa linda, Tem área de recovery com banheira, setor de fisioterapia, academia que a gente está na fase inicial, ainda está um pouco equipada, mas já está começando a equipar, ficar um ambiente diferente, salinha médica, tudo com desfibrilador, equipamento médico, tudo certinho. Então, é um ambiente que é muito gostoso de trabalhar, né? A gente lidar com atletas e lidar com essa parte, com os outros profissionais da comissão, que é um clima tranquilo, isso é um diferencial lá do Referência que a gente, talvez por ser um clube formador, por ser um clube de categoria de base, não sei se em algum momento isso vai mudar, espero que não, mas a gente não tem essa pressão de diretoria grande, de devolver um atleta, não, todo mundo se respeita. Se chega o fisioterapeuta falando que não dá para voltar o moleque ainda, o atleta, para o campo, para o treino, eles respeitam. A diretoria, se vê que tem algum atleta afastado, não vem questionar a gente. Lógico, eles querem saber o que é que houve, o que é lesão, qual é o prognóstico, mas não vem questionar o nosso trabalho, porque eles entendem que a gente está lá sempre trabalhando, buscando fazer o melhor pelo clube, se atualizando, estudando, trabalhando, enfim. Acho que o ambiente do futebol, ele enche meus olhos. E o Referência é uma referência nisso daí, né? Porque a gente sabe que o futebol não é tão bem assim, né? E assim, e precisa de mais clubes assim, que é para realmente poder fazer a diferença, né? Porque a importância que ele falou de todo mundo falar a mesma língua, isso é muito bom. Porque no futebol existe muito... Quem indicou, né? O QI. Politicagem. É politicagem. Vou botar ali que é primo do fulano, ali que é sobrinho do tal não sei o quê. E aí isso daí geralmente não são profissionais tão qualificados assim, e que um fala uma coisa, o outro fala outra, aí a diretoria vem e pressiona, e aí vira um caos. Exato. E aí quem sai mais prejudicado é o atleta e o clube. Exatamente. Né? E fala o profissional, que ele é sempre... Exato. E aí, que foi? Cadê o resultado? Exato. Isso daí é muito bacana. Então o clube realmente está de parabéns. Para quem não conhece, é um clube Referência Futebol Clube é uma SAF, então é um clube que vale... Assim, ele é diferenciado, cara. Eu sou suspeito para falar, mas é um clube que ele é bem diferente nesse sentido. Porque eu já tive experiência em outros clubes, lógico, não de estar dentro do clube, mas de fazer alguma competição, campeonato e tudo mais. E você percebe que tem, às vezes, um clima relativamente hostil, né? O técnico está sempre ali um pouco mais preocupado, a comissão, a preparação, às vezes o preparador físico não conversa muito com o fisioterapeuta, né? Às vezes os próprios médicos entre si do clube, tem um médico que quer, enfim, né? Que quer subir posições e quer ser alguém mais destacado ali no clube. Não, nosso clima é 100% horizontal, sabe? O médico ele não é superior ao fisioterapeuta, o fisioterapeuta não é superior ao profissional de educação física, a preparação física, enfim, todo mundo conversa de igual para igual, todo mundo dá a sua ideia, ninguém tem essa cabeça fechada, aquela visão enquadrada, né? A gente sempre está conversando, debatendo e buscando sempre alinhar para que o clube tenha longevidade e para que os atletas tenham longevidade. Esse é o trabalho em equipe, né? É a base. Não é tudo, mas principalmente no relacionado ao esporte, se não tiver com a mesma linguagem, não tiver todo mundo defendendo a mesma ideia, não anda. O clube não anda. É o que a gente tenta trazer pra cá, né, Giovanni? É o que a gente tenta trazer pra cá, Nossa realidade, na medida do possível, pelo espaço. Mas a gente tenta realmente focar nisso. Falar a mesma linguagem, trazer o paciente, olha, você vai ser isso, eu vou fazer isso, o Danilo vai fazer isso, o Silvio vai fazer isso. Então, querendo ou não, a gente consegue informar melhor esse paciente, abraçar melhor esse paciente, e o resultado é consequência. Então, quando se fala a mesma língua, por isso que a gente consegue recuperar aqui na clínica o paciente muito rápido. Exatamente por isso. Por ter mesma linguagem, por ganhar a confiança do paciente, que faz toda a diferença. O paciente, quando ele confia no processo, o resultado vem. Ele entende o processo. Tanto é que, por exemplo, quando eu vou tratar um joelho, eu entrego o manual da reabilitação do joelho. Então eu falo assim, me cobra, tá aí. Então, o que é que primeira semana faz isso, segunda semana faz isso. Então, o cara conhece e ele entende o que está acontecendo com ele. Ele mesmo se cobra para chegar naquele resultado, né? É isso, e aí o ambiente do futebol, o ambiente do esporte, você extrapola para um ambiente como esse, para um ambiente que a gente quer fazer lá na Cardio Performance, né? Se você tem um paciente que você consegue ter essa visão multiprofissional no mesmo local, isso é um diferencial absurdo, né? Acaba que o Giovanni já atendeu em algum momento no lugar que o fisioterapeuta não estava lá com ele, eu atendo pacientes em consultório, que eu acabo não tendo um paciente do meu lado, é totalmente diferente de quando você tem esse diálogo, você vê o paciente junto, você examina junto, você troca ideia, você mostra o exame, às vezes eu passo por isso, por exemplo, lá no Referência,
eu faço ultrassom, mostro lá pro fisioterapeuta lá no mesmo momento, olha, aqui a gente tem uma lesão, você tá vendo aqui, aí na outra semana eu mostro para ele, a lesão diminuiu ou a lesão não melhorou muita coisa, então você tendo essa conversa, esse diálogo, essa proximidade, e você conseguindo trazer isso para o ambiente aqui da Play, ou como a gente quer fazer lá no nosso espaço, isso é totalmente, é um nível de cuidado muito maior, a comunicação, o entendimento e o alinhamento entre a equipe inteira. Sim, perfeito. E você falou, agora entrando um pouco das suas conhecimentos práticos, né? Você falou da autossonografia agora. Como que você usa a autossonografia no clube e nos pacientes, para as pessoas escutarem e entenderem como que pode ser útil aí para poder eventualmente passar com a gente, passar com você? Perfeito. Assim, a ultrassonografia, ela é uma extensão do nosso exame físico, né? E da nossa anamnese, claro. Quando a gente conversa com o paciente, seja no clube, seja no consultório, e a gente entende que ele tem uma queixa, muitas vezes a gente já consegue ter um diagnóstico só pela conversa em um exame físico simples, né? Mas você tendo a ultrassonografia, você consegue graduar e topografar, né? Achar o local daquilo de uma forma muito mais assertiva, e para um acompanhamento a longo prazo também, aquilo você consegue ter em tempo real, né? Por exemplo, você tem um caso de um paciente que tem uma tendinite patelar. Você consegue fazer o exame físico, você conversa com o paciente, você entende o histórico, o gesto esportivo dele, como é que é a demanda, se ele é um cara que salta muito, então provavelmente já leva para esse caminho. E aí você faz o exame físico, você palpa, você faz testes ali, testes de gesto, testes dinâmicos, né? Exame físico dinâmico você já suspeita. Mas quando você tem lá o ultrassom, você vê perfeitamente ali a lesão, você topografa, você entende onde é que ela está, você consegue ser mais preciso no diagnóstico e no tratamento. E além disso, com a ultrassonografia ela é um guia para procedimentos, né? Então a gente tem a possibilidade de fazer, por exemplo, infiltrações com ácido hialurônico, que é uma substância mais inócua, que não vai ter tantos efeitos adversos como a gente acaba vendo com infiltrações que antigamente eram feitas com corticoide, né? Então a gente pode fazer infiltração com ácido hialurônico para melhorar estruturas de cartilagem, né? Quando a gente tem uma condropatia patelar, doença dos tendões, a gente pode usar o ácido hialurônico, sei que você usa bastante aqui também, tem ótimos resultados. Então, com o ultrassom a gente consegue fazer, é como se você fosse um sniper, né? E você tem aquela mira, né? O ultrassom é aquela mira, então ele vai te direcionar para acertar exatamente onde você precisa fazer aquele tratamento. Então, além do ácido hialurônico, a gente tem uma tendência que não é algo novo, mas que a gente vem trazendo muito mais para o mercado esportivo, que é a questão da medicina regenerativa, né? Plasma rico em plaquetas, o BMA, que é o aspirado de medula óssea, tudo isso a gente consegue fazer para otimizar e melhorar mais ainda o tratamento desses pacientes, sejam eles atletas, sejam eles esportistas aqui na clínica ou no ambiente esportivo. Então, o ultrassom ele consegue dar para a gente muito mais precisão diagnóstica e terapêutica. Perfeito. Agora, linkando com a parte de performance, como que a nutrologia que você fez no Einstein, ela alinha isso nesse momento de reabilitação ou do melhora de rendimento? Cara, isso é muito importante, né? Eu fiz essa especialização justamente porque eu senti essa demanda no consultório. Quando eu conversava com o paciente, eu sentia que ele já esperava de mim alguma abordagem da parte nutricional. Eu acho que a alimentação talvez mais do que 50% da importância de um tratamento. Se você abordar aquilo e souber direcionar o paciente, orientar o paciente, eu acho que aquilo faz muita diferença. Né? Muitas vezes as lesões elas vêm por sobrecarga, por um excesso de peso, por alimentação inflamatória. Então, quando você consegue abordar essa parte também em conjunto, existe um termo que a gente usa quando vai trabalhar a medicina regenerativa, que é preparar o solo. Né? Por exemplo, quando você vai fazer um PRP, que você aspira o sangue daquele paciente para fazer o preparo do PRP, quanto mais puro e menos inflamado, né, bem entre aspas, né, o paciente estiver, ou seja, se ele tiver com os níveis de colesterol controlados, se ele tiver ali com a glicemia controlada, aquela celularidade, aquelas células inflamatórias boas que vão fazer aquele processo regenerativo, elas vão estar muito mais otimizadas. Então, eu consigo aplicar isso no paciente antes de fazer esse processo de medicina regenerativa. E também até para essa questão de controle de peso. Pô, paciente que tem uma condropatia patelar, uma artrose de joelho, uma dor lombar, a gente sabe que o sobrepeso, a obesidade, tudo isso são fatores de risco para piorar aquilo, além da questão não só da sobrecarga mecânica, mas do padrão inflamatório. Então, se você consegue abordar aquilo, não só direcionar para a questão da lesão sozinha, você consegue ter melhores resultados. Fora a qualidade do sono, né? Você consegue também influenciar bastante, e o sono ele é muito importante. Não adianta nada o paciente fazer recovery, o paciente ter um controle de carga, e se ele não dormir. Dormir é muito importante. Então, se alimentar bem e dormir faz toda a diferença. É o tripé, né? O tripé que a gente fala, alimentação, exercício e o descanso, né? Esse tripé ele tem que ser respeitado. Muitas vezes, eu acho que o Giovanni deve ter passado por isso, que as pessoas vêm querendo a pílula mágica, o suco, ou seja lá o que for, mas não está fazendo nem 10% do que precisa fazer desse tripé. Né? A pessoa não dorme direito, vai pro celular, leva o celular, vai para a cama, leva o celular para a cama e fica lá scrollando ali o celular a noite inteira, toma café às 20 horas, né? 8 horas da noite está tomando café. A higiene do sono, né? A higiene do sono, né? Faz refeições muito grandes antes de deitar e não consegue dormir bem.
né? A pessoa não se alimenta direito, não faz exercício direito, não descansa direito, e aí vem em busca da medicina esportiva achando que a gente vai dar uma solução mágica. Então, cara, não é assim que funciona, eu tenho uma rotina que eu tento 10 horas da noite já estar na cama. Passou de 10 e meia, eu já tenho que estar, tipo, literalmente na cama. Não posso passar disso, cara, porque pra mim faz muita diferença. Eu acordo 6h15, 6h30. 10 horas eu tô chegando em casa. O trabalhador, quem trabalha de verdade, né? É diferente, né, Danilão? Por isso que a gente escolheu medicina esportiva. O trabalhador é outra coisa. Mas por isso que tá com sobrepeso, não vou nem falar. Chamou. Vai ter que fazer o case aqui, player. Tem Nutri, tem Vai de Esporte, tem que fazer o projeto player. Mas é por isso, cara, pra mim, assim, faz muita diferença no meu sono, cara, pra poder acordar mais disposto, demais, pra trabalhar, cara. Pra estar com o raciocínio mais limpo, pra estar descansado dos treinos, pra poder render nos treinos, porque senão, se você não descansar, você não consegue, cara. Fundamental, cara. O que muda, assim, o seu mental, acho que principalmente também, né? Você vai trabalhar, se você tem uma noite prejudicada de sono, às vezes nem por, dormir tarde porque quis, às vezes eu tiro, por exemplo, às vezes eu vou pra Fortaleza e pego um voo no horário pior, sabe? Então chego lá em Fortaleza às 2 da manhã, aquilo já passou uns 2 dias pra me reorganizar. Aquilo ali me quebra, entendeu? Aí você já acorda outro dia cansado, já não treina direito. Já queria acordar lá cedo, queria acordar lá cedo, vou pra Fortaleza, vou surfar, vou dar uma corrida na beira-mar. Só que lá pra você correr na beira-mar, você tem que madrugar, né? Porque o sol o sol é um sol pra cada um ali naquela beira-mar. A beira-mar tá de um jeito, você botar um pé, você não bota outro não, porque dependendo do horário... Você começar a correr, você é levado, você pode ficar aqui. Rapaz, tá uma coisa de louco lá. Mas isso é bom, né? O esporte fervilhando lá na cidade, né? Lá a cidade tá respirando o esporte, né? Mas precisava de umas 3 beira-mar, né? Precisava. Uma embira, né? Uma coisinha... Então acho que é isso, gente. Mas assim, o paciente pra você, que tá te ouvindo, que fala, puta, eu quero passar com o Álvaro, me fala qual que seria o perfil do paciente que você atende, tanto aqui, tanto o pessoal que tá te procurando lá em Fortaleza. Cara, assim, eu tenho basicamente 2 perfis de pacientes, né? São aqueles pacientes voltados para performance e emagrecimento, né? Aquele cara que pratica esporte e quer performar melhor, quer melhorar seus resultados numa corrida, quer performar melhor ali na natação, no triatlo, ou mesmo no futebol, no beach tennis, um cara que quer melhorar a sua composição corporal. A parte do emagrecimento, obesidade, a gente acaba trabalhando isso, mas sempre com muito foco nessa parte do tripé, né? A gente, lógico, as medicações são muito bem-vindas, elas são muito bem indicadas, muito necessárias para tratar eventualmente uma obesidade, um sobrepeso, mas saibam que eu vou sempre pegar no pé para ter uma boa alimentação, para ter uma boa rotina de exercício físico, de sono, porque senão o tratamento não funciona, o acompanhamento não funciona, e aí o paciente se frustra, o médico se frustra e a coisa não vai para frente. E a outra vertente é a lesão esportiva, né? Então, a gente sempre vai pegar alguém com a lesão relacionada ao esporte, ou por sobrecarga, ou por uma lesão traumática mesmo. Logicamente, os casos não cirúrgicos, né? Os cirúrgicos a gente tem a humildade e a sabedoria de encaminhar para o ortopedista da nossa confiança, mas essa parte de utilizar ultrassom e fazer a medicina regenerativa, uma infiltração com ácido hialurônico, ou mesmo um tratamento conservador, porque esse é a base de tudo, né? A gente tem um bom fisioterapeuta do lado, aí como você tem com você, para orientar, dialogar e conversar e reabilitar aquela pessoa e devolver para o esporte. Então acho que são esses 2 perfis, né? A performance / emagrecimento, né? Que eu acho que é um caminho parecido, e esse tratamento das lesões esportivas. E assim, me fala o endereço lá do novo local. Tá lindo. Tá lindo. E é porque eu só vi no tijolo, viu? Mas tá lindo. O desenho da sala tá bacana, a estrutura, o ambiente que vai estar. Tem uma academia de grande porte do lado, que gigantesca em Fortaleza. Tá chegando. Então, coisa boa. Me fala o endereço, me fala a rede social, tanto da clínica, se já tiver, se não tiver, a sua rede social, como o paciente entra em contato, como ele consegue marcar consulta, para tirar dúvida aí da galera aí. Perfeito. A nossa clínica lá em Fortaleza vai ficar no Salinas Casa Shopping, né, que fica ali na Washington Soares, próximo da Unifor, do Iguatemi, então uma região bem conhecida lá da cidade. A gente está em fase final de obras aí, e vai ser uma clínica bem completa, vai ter área de fisioterapia, área de treinamento, toda essa avaliação de médico cardiologista, do médico do esporte, do radiologista, enfim, a gente vai ter uma abordagem bem ampla. E aí a rede social da clínica é cardio.performance, né? A gente está lá retomando as atividades nesse perfil. O meu perfil pessoal e profissional é o mesmo, Dr.Álvaro de Matos, então lá na bio tem um link com o meu site, tem o link do WhatsApp para você marcar e entrar em contato lá com a Paula, minha secretária, para agendar uma consulta. Então, se você quiser buscar aí uma melhor qualidade de vida de uma forma geral, emagrecer, ganhar a sua massa muscular de uma forma saudável e ética, recuperar uma lesão esportiva, a gente está aí de portas abertas para te atender presencialmente aqui em São Paulo, telemedicina para Fortaleza, Ceará, todo o Brasil, tem um paciente até do interior do Ceará, e em breve presencialmente em Fortaleza
lá no Instituto Caixa Eu Performance. falei pro Álvaro vir entender aqui, mas ele fica enrolando, fala que é longe, não sei o quê. Quem sabe a gente não vai fechar isso aí, né? Ficar vindo Faz o aqui. seguinte, eu vou pra lá e ele vem pra cá também. É isso, a gente faz essa permutinha aí de locais. Ó, mas só seguindo aqui o nosso roteirinho, tem um negócio legal aqui no bloco que tá escrito ping-pong rápido. Perfeito. Aí eu queria só fazer algumas perguntas e você responder. Um jogo inesquecível que você trabalhou. Cara, eu tenho 2 jogos que estão na minha memória até hoje. Assim, eu acho que talvez o principal foi a Copinha, foi o último jogo que a gente teve da Copinha, foi a primeira Copinha do Referência, a gente se estruturou e batalhou muito para conseguir participar da Copinha desse ano. E aí a gente teve um jogo, a gente foi na segunda fase, lutou com o Palmeiras e caiu atirando, cara. Foi assim, a energia da comissão, dos atletas, foi uma coisa diferente. Estádio cheio, com a mancha verde lá, tá sendo, Que gritando. legal. Foi aqui no Allianz? Foi lá na Arena Barueri. Né? Na Arena Barueri? Foi. Torcida do Palmeiras lá gritando, o estádio com aquele clima mesmo de futebol pesado. Legal. A nossa torcida também encheu um setorzinho lá em cima e ficou aqui aquele clima bem de final de campeonato quase. Os caras fizeram 1-0, a gente empatou, lutou, brigou, mas fizeram 2-1 e a gente acabou caindo, mas foi uma história linda, foi um jogo assim Qual que foi? Ah, Sub-20 mesmo, né? Sub-20, Copa São Paulo, assim, foi um jogo assim histórico, inesquecível pro clube. E outro jogo também que foi inesquecível pra mim foi quando eu vesti a primeira vez a camisa do Ceará pra trabalhar. Né? Eu que sempre vesti a camisa como torcedor. Que legal. Torcedor do Lion. Jamais. Eu como torcedor do Ceará e desde criancinha educado pelo meu pai para ser alvinegro, recebi esse convite para fazer um jogo pelo Brasileiro Sub-17 contra o Corinthians lá na Fazendinha. Então foi um jogo que quando eu vesti aquela camisa, entrei no vestiário, vi a molecada com a camisa do Ceará, a comissão conversando, aqui em plena São Paulo ouvindo o sotaque cearense, a resenha cearense, a conversa, o clima. Então aquilo foi um jogo também que, fiquei todo arrepiado quando os moleques estavam lá fazendo a oração. Então foram esses 2 jogos, na referência na Copinha e o primeiro jogo que eu fiz pelo Ceará. Legal. Espero que de muitos quando eu voltar para lá. Vai sim. O maior desafio da carreira até hoje? Eu acho que o maior desafio é a residência, né? Eu acho que a residência é um período muito desafiador, né? Um engrandecimento surreal, mas um desafio de trabalho, a condição que você não tem, de viver numa bolsa de residência. Claro que tem os plantões e tudo mais, mas acaba sendo um período mais difícil aí de viver. Uma lesão que você teve que mudou sua experiência em relação ao esporte? Lesão minha mesmo? Eu rompi o LCA, né? Acho que em 2022, cara. Então foi uma lesão que... Tava no segundo, terceiro ano da residência. Acho que estava no R2. Segundo. E aí... Na saudade do surf, peguei um skatinho, um simulador de surf, fui andar numa pista, acabei rompendo o LCA do joelho esquerdo. E aí, aqui, né? não tinha, né? O surf aqui é no asfalto, né? Nessa cidade de concreto, né? E aí me fez sair do lado do médico e virar paciente. Então, passar por todo esse processo, acho que a lesão de LCA é uma das lesões mais catastróficas aí pro esportista, né? Então foi uma lesão que me fez, assim, ter outro tratamento, outro entendimento, que eu já tinha, claro, de ter empatia com o meu paciente, de ajudar naquela recuperação, mas ter vivido aquilo foi algo que me fez crescer mesmo. Não só, acho que fisicamente eu comecei a me cuidar mais, a treinar mais, me alimentar melhor depois dessa lesão, mas pessoalmente também, acho que ele cria uma resiliência, o sofrimento que é para você ganhar uma flexão do joelho, a perna, aquela inibição do quadríceps, de você se recuperar e você conseguir voltar para o esporte e conseguir praticar mesmo, acho que dá um crescimento muito, muito grande. E agora você tá fazendo meia maratona, né? Agora corro meia maratona, fiz aí 21 km, né? Tu faz a meia também, né? Eu fiz, mas agora tô mudando de esporte. Tá no tênis, né? Agora eu vou voltar. Ficando rico, tênis. Burguês, né? Agora tênis, né? Daqui a pouco já joga golfe. Ele mandou assim, ó, ele mandou, qual o nome do aplicativo lá aqui? Let's Play. Aí ele mandou e falou assim, o cara que eu vou jogar. Ele, 0 partida, o cara 120. Engolido. Primeiro jogo meu. No primeiro jogo eu falei, Giovanni, vai dar certo, boa sorte. E ele desfez jogo duro, ele 6-2, 6-2, mas foi duro. Foi 6-2, 6-2, mas assim, não teve ponto entregue, não. Lógico. Não, mas assim... Caiu atirando. Mas já voltando, mas a gente que faz esporte, a gente sabe que, tem que começar devagar, lógico, né? Começar treinando, começar de maneira gradual. Acho que isso é um ponto importante também. Muita gente quer começar a fazer um esporte e não respeita o momento que quer fazer exercícios e atividade física intensa, sem fazer um preparo, sem passar no médico. Então, assim, pra mim foi um jogo difícil, porque eu peguei um cara que era uma categoria acima da minha e atual finalista da minha categoria. E o cara 120 jogos. Eu falei, mano, eu vou levar um pau. Falei pro Danilo, nossa, tô até com medo de ir lá, cara.
Mas assim, não foi tão feio. Foi 6'2 a 6'2. E a altura do homem? Nossa, o cara tem 2 metros de altura, velho. Pegar o saque do cara era foda. Mas assim, mas eu tenho uma noção que, pô, eu preciso treinar mais, eu preciso evoluir. E também devagar, né? Não é ir jogar, começar a jogar todo dia. Porque eu falei pro Danilo, eu fiz a meia maratona faz uma semana, praticamente. E aí depois eu fiz um descanso durante a semana, fiz um treino de 5 km na quinta. Regenerativo, mas né, assim, minha perna meio pesada ainda, não tava 100%. Aí eu fiz um treino no sábado à noite de 5 km também, mas a minha perna tava melhor e já fui pra um jogo que intenso é uma na demanda bizarra, né? Não era o cenário ideal, mas assim, acabou que rolou essa oportunidade, eu também já queria jogar. Detalhe, viu? Ele tem um fisiologista que trabalha com ele, mas assim... Mas tá vendo, né? E hoje... Controle de carga e hoje a minha perna, né? De manhã tava até que tava bem dolorida, agora começou a melhorar um pouco, mas assim, é respeitar o corpo, né? A gente às vezes acha que sabe e acaba que meio que atropela as coisas, né? Isso. Mas é bom que deu pra poder... Mas deixa eu te perguntar uma coisa, Gê. Tu tem uma cirurgia no ombro, né? E aí como é que tá sendo agora pra jogar tênis, uma demanda de membro superior absurda com essa cirurgia, com essa reabilitação? Na verdade são duas, né? Do ombro. Uma que é a minha instabilidade, meu ombro sai do lugar, né? O direito, inclusive, saiu uma vez. Você lembra que eu te liguei? Lembro, me ligou pedindo pra reduzir. Eu tava acho que eu tava no R1. Lembro demais. E eu tava em casa sozinho e, mano, eu espirrei e meu ombro saiu do lugar, velho. Bem estável, né? O cara tá com o ombrinho em dia. E assim, aí eu não conseguia botar no lugar. Eu falei, caralho, como que eu vou botar o ombro no lugar? E aí eu peguei e liguei pro Álvaro. Você não sei se tava de plantão. Não, eu tava em casa, pô. Eu falei, vou. Aí depois me ligou e falou, não, voltou. Aí eu lembro que eu coloquei... Ele outro espirro aí. eu coloquei minha mão na maçaneta e quando você tem que reduzir o ombro, você tem que fazer uma manobra, né? Atração, né? Atração, assim. Então eu segurei a maçaneta e tentei, tipo, soltar o braço e meu ombro voltou no lugar. E acabei que eu operei na residência, eu acho que eu operei no final do R1, acabei operando lá. Só que daí eu voltei a jogar futebol e luxei o esquerdo, cara. Luxei o outro lado. Só que você fala assim, putz, como você joga tênis então, né? Porque, tipo, como eu sou... E esse outro tu não operou? Não, o esquerdo ainda não operei. Como eu sou destro, aqui não sai no lugar. E como é o backhand aqui assim, acaba que o ombro ele não sai. Ele resiste, né? Ele resiste. Então, assim, o gesto esportivo do esporte acaba que preserva um pouco o meu ombro nesse ponto. Mas, por exemplo, futebol já não dá pra jogar. Futebol tem que abrir o braço. E você vai chutar, às vezes você faz esse movimento aqui, né? E aí não dá. Então eu consigo jogar bola com problema no... Aliás, eu consigo jogar tênis com problema no ombro, mas não consigo jogar bola com problema no ombro. Futebol. Futebol Sim, é gladiador, né, velho? Futebol Mas assim, depois da cirurgia do LCA, graças a Deus e graças também a muita dedicação em exercício, em manter o peso em dia e fazer sempre o que tem que ser feito, eu consigo jogar futebol bem, jogar futevôlei, né, solo instável ali, que é perigoso pra caramba, pra dar um BO, surfar, correr uma meia maratona agora, assim, com performance relativamente dentro das minhas limitações altas. Mas eu vou te falar, Danilo, que até hoje, se eu descuidar, cara, eu tenho... Como o meu tendão que foi utilizado para fazer o novo ligamento foi o tendão dos flexores, então eu sinto minha posterior esquerda sempre um pouquinho mais enfraquecida. Então eu sempre tento dar uma atenção maior para ela. E aí eu queria te perguntar uma dúvida, até uma consultinha grátis aqui, né? Você me recomendaria 3 exercícios ou 3 recomendações gerais mesmo que você, na sua expertise como fisioterapeuta esportivo, para eu manter esse meu LCA aqui íntegro e não sofrer uma nova ruptura aí futuramente? Vamos lá. Tem várias coisas que pode fazer aí. Primeiro, uma boa ativação, que é muito importante. Quando for fazer o fortalecimento, focar em fazer na fase excêntrica, que é muito legal também. Fazer trabalho de gestual esportivo. Perfeito. Tá? Exercícios unilaterais, enfim, uma gama de coisas. Então, tem muita coisa que deve ser focada. O gestual esportivo ele é muito importante também, de acordo com a sua demanda. A gente não pensa, mas assim, caramba, o LCA machuca muito no esporte na areia? Muito. Tem muito caso de areia, no caso de um beach tênis, no caso do futevôlei. O cara tá correndo para trás sem saber que tem um buraco lá atrás, porque tem um buraco lá atrás que é a areia. Então tudo isso é uma demanda e precisa ser bem trabalhada. Focando nisso, controlando o peso, controlando a carga. Acontecer? Pode acontecer. É inevitável, mas você reduz bastante esse risco. Perfeito, é isso. Mas assim, você fez me lembrar uma coisa aqui, que lá no Desportivo, no começo do ano, tem um atleta que, inclusive, ele foi jogador, ela estava no Corinthians.
Fez a base lá. E aí ele tem uma história de cruzado anterior no joelho. Quando ele foi pra lá, eu até mandei mensagem pro nosso chefe lá, pro Michel, né, que foi chefe da nossa residência. E aí, como que era esse atleta, né? Porque quando a gente vai contratar um atleta, né? A gente não, né? O clube vai contratar um atleta, ele passa com o médico pra poder ver se tem alguma coisa que pode contraindicar a contratação desse atleta. E aí esse atleta, ele já foi contratado, já tava jogando com a gente, tava bem. E aí ele teve, um dia que ele apareceu no DM, pós-jogo, no dia seguinte, pós-jogo, ele tava com peso na posterior. Eu acho que era do outro lado que foi lesionado. Um peso, e aí fiz ultrassom, fez o exame físico, cara, falou, olha, tá com déficit de força, o músculo tá bem ativado, não tem lesão aqui, mas, cara, não vai treinar hoje. É um treino regenerativo, é leve, mas, cara, segura, faz uma bicicleta, fica aqui na física, vamos fazer uma liberação. Dele, não, doutor, preciso jogar, preciso treinar, não sei o quê. Aí eu passei pro treinador, situação, falei, olha, eu acho que ele tem que ficar aqui, fazer um treino mais leve, ficar na fisioterapia, recuperar, pra amanhã ele ter melhores condições de jogo. O treinador, beleza, concordo, mas o atleta não, quis ir. Forçou a barra, quis ir. Durante o treino, ele foi interceptar a bola, colocar o pé na frente assim, e tava correndo e foi parar pra poder interceptar a bola. Fez uma hiperextensão, cara, musculatura fadigada. Não segurou, pum, rompeu o LCA. E aí, inclusive, ele falou isso pra gente, eu nem lembrava dessa história, ele falou isso sábado agora. Falou, cara, a gente conversando ali na hora do DM, que ele tava tratando, ele já tá nos 6 meses de pós-operatório, tá evoluindo bem, vai fazer o isocinético. Falei, cara, devia ter escutado vocês, meu. Tipo assim, eu tava, beleza, eu queria treinar, mas, pô, vocês falaram, o treinador liberou, porque muitas vezes ali o treinador também ia falar, não, puxa, vai, né, cara? Puxa. Mas o treinador ali, que é o Fábio Totti, inclusive, gostei muito de trabalhar com ele, ele falou, mano, tranquilo, segura, tinha confiança nossa também, e, meu, numa dessa que o cara rompe. Então, tratamento multidisciplinar, com físio entrando no recover, a gente remanejando o volume dele, entra o fisiologista reduzindo a carga, previne lesão. Isso é o nosso objetivo, né? Não só melhorar rendimento, mas prevenir, né? O cara tem que ouvir o corpo, né? Um atleta tem que ouvir o corpo. Acho que quem trabalha com a área da saúde, o principal é educar. O paciente precisa ser educado. Sim. Porque se ele não tiver o conhecimento, ele não vai comprar a sua ideia. Perfeito. Então você tem que mostrar por A mais B que deve seguir o que você está falando. Lógico, você não vai forçar ninguém, bora, você vai ter que ficar aqui, não é. Assim como aconteceu também, né? Lembra do Aleph que veio lá da Rússia? Eu falei, cara, não vai. Ele foi e rompeu o tendão de Aquiles. Então, acontece. Mas assim, eu acho que a grande importância da quem trabalha com a área da saúde é entender e tentar falar a mesma linguagem do paciente, que é para ele comprar a ideia. É muito importante, porque assim, né? O médico tem uma consulta a cada 2 meses com o paciente. O fisioterapeuta até tem um contato mais próximo, mas ainda assim são 2 vezes na semana. A semana tem quantas horas ali, quantos dias, né? Sim. Então, se o paciente não tiver essa educação, parte de nós, claro, educá-lo, e também parte do paciente. A gente tem que sempre, eu gosto sempre de deixar claro, é uma via de mão dupla ali. O paciente tem que comprar aquele tratamento no sentido de entender o que tem que ser feito e fazer o que tem que ser feito. Porque a gente não faz milagre, né? Eu até falo que 80% do tratamento quem faz é o paciente. Perfeito. A gente só dá o norte. Perfeito. Agora, a última pergunta aqui. Eu acho que varia bem para quem que tá escutando a gente e tem interesse. Um conselho para quem quer seguir na medicina esportiva. Cara, eu acho assim, um conselho que eu daria, primeiro de tudo, faça a residência, estude para fazer uma residência. A gente está com mais vagas aí em residência no Brasil inteiro, já tem lá no Ceará, no Rio de Janeiro abriu também, não sei se você está sabendo, agora abriram 2 vagas, tem até um cearense lá, o Enzo, meu parceiro. Estude, faça a residência. Você deu uma aula lá, né? Ou não? Dei em Fortaleza, no Rio de Janeiro não. Ah, tá. Faça uma residência para você ser especialista de fato, lógico. Você tem outro caminho da pós-graduação, da prova de título. Você é muito bem-vindo se você estudar bem, se for um cara ético, profissional. Mas a residência é sempre um bom caminho. E um outro conselho importante é ter paciência, né? Porque essa construção, né, de uma especialidade que muita gente não conhece direito, que o mercado ainda é muito novo para essa especialidade, então você tem que ter paciência para construir uma base sólida técnica sua e uma base sólida ali de uma comunidade, de uma clientela que vai lhe acompanhar. Então você tem que enfrentar esse mar dessas oportunidades, seja no futebol, seja como médico de equipe de um comitê olímpico, de uma confederação, seja lá o que for. E a parte particular também, que é dificílima, como a gente comentou aqui hoje, de entender sobre gestão, financeiro, marketing. Acho que tudo isso você tem que ter essa paciência e saber se dedicar nesse caminho. Que aí eu acho que se você ama o esporte, se você ama o estilo de vida, cara, é apaixonante. É você viver o seu trabalho e se divertir do seu trabalho. Lógico que eu não compro aquele papo de trabalhe com o que você gosta e nunca mais você... Como é que é? Trabalhe com o que você gosta e não trabalharás mais um dia. Balela, né? Você sabe que trabalho é trabalho.
Mas, pô, é muito mais prazeroso você trabalhar ali com o que você gosta, com o que você se diverte, com o que você tem amor pelo que faz. Sim. E várias... Tá crescendo muito, né, João? Tá. A população mesmo em si, ela tá entendendo que o esporte é a melhor saída. Principalmente a parte emocional. A população hoje em dia, tudo é burnout, tudo é síndrome do pânico, depressão, que são problemas do dia mesmo, que a gente tem a cobrança, sociedade. Então, querendo ou não, o esporte é a melhor saída. Então, como a demanda está sendo maior, a procura por profissionais qualificados aumenta também. Sim. Por isso que é muito importante a gente que trabalha com esse público, cada dia se atualizar, cada dia buscar mais conhecimento e trazer algo novo para o paciente. Né? Perfeito. Eu acho que você falou da parte da paciência, é exatamente isso. Quantas vezes no começo da residência a gente conversava e falava, cara, a gente tá desanimado. Cara, a gente não tá aprendendo nada. Cara, isso aqui não tá dando certo. O que eu tô fazendo aqui, né? O que eu tô fazendo aqui? Aquela figura tradicional, né? Qual foi a maior loucura que você fez na residência? A matrícula. E, cara, a época do Covid. Mas assim, hoje eu acho que a gente tem a certeza que a gente fez o X certo, né? Com certeza. Eu acho que... Nenhum arrependimento, cara. Nenhum arrependimento, tem tudo a ver com o nosso estilo de vida. Né, é o que a gente gosta, é o que a gente pratica no nosso dia a dia, e trabalhar com pacientes que pensam igual a gente, cara, isso aí é muito da hora. É bom demais. Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Lógico, tirando o fator humano, que vocês tiveram que trabalhar na pandemia para ajudar a pessoa a salvar vidas, então, querendo ou não, mas se não tivesse a pandemia, qual seria diferente em relação ao tempo dedicado mais ao estudo mesmo, que vocês tiveram um processo interrompido aí? Eu acho que talvez... Que queria agregar algo diferente. Eu acho que talvez teria sido mais rápido, né? O processo do aprendizado de onde a gente chegou, né? A gente acabou perdendo ambulatórios ali de endocrinologia que fecharam, de cardiologia, então, de pneumologia, o teste Cashmona lá do IANSP, eu acho que a gente nem chegou nem a passar por conta A gente foi ver Cashmona em outros serviços, mas que depois a gente conseguiu correr atrás, assim, fazendo curso por fora, em outros serviços, em outros rodízios, a gente conseguiu resolver isso. Mas eu acho que também a pandemia a Covid teve a sua importância, né? Eu acho que a gente se qualificou mais, a gente se tornou mais humano, começou a valorizar muito mais o próprio exercício, o esporte, o ar livre, tudo isso a gente começou a valorizar mais. Então, tudo tem seus prós e contras, eu acho que a gente correu atrás e resolveu o que tinha para ser resolvido. Acho que atrapalhou um pouco a relação com nossos R+, né? Eu acho que a gente não... Quando a gente entra na residência, é uma hierarquia. As pessoas que estão na tua frente, eles acumularam mais conhecimento que você dentro da área. E você escutar referências, o que eles já passaram, falar os atalhos, esse contato com alguém que já passou por onde você tá, eu acho que faltou pra gente um pouco. Porque os caras que estão 2 anos na tua frente, pô, eles são sua referência ali, depois do chefe. E você, às vezes, essas pessoas são muito mais... vamos dizer assim, sinceros numa crítica, num atalho, numa sugestão. Conselho. Então eu acho que faltou um pouco disso pra gente, né? Acho que isso foi algo que faltou mesmo. Mas, enfim, então assim, Álvaro, eu queria agradecer a sua participação. Acho que fico muito feliz de ter uma pessoa que passou por mesmo que eu passei. A gente fez residência junto, a gente tá mais ou menos nos mesmos processos, consultório, clube de futebol. Você tá tendo a oportunidade de construir uma clínica que, só tende a crescer, procurando novos desafios, não tá aceitando o conformismo. Claro, nunca. Cara, só fez mais especializações depois que terminou a residência. Então, assim, eu fico muito feliz mesmo de compartilhar, assim, a história da medicina esportiva com você. Tenho certeza que sempre quando você estiver lá, a gente vai ter um caso aqui, a gente pode discutir. Às vezes você, conversando um caso que a gente já discutiu hoje aqui, antes da coluna lombar daquele paciente. Sim. Às vezes você vai dando insights para aquele colega, sabe? Olha, cuidado com uma queixa assim, vai para esse ponto, não julga assim, faz assim. Eu acho que essa troca de informação, cara, é muito boa. Eu acho que a gente é muito rica, a gente tende a crescer muito com isso. E você voltando pra lá ou atendendo aqui, você sabe que aqui você pode vir atender, cara, quando tiver horários aqui é só você vir, pode atender. Vai ter o Danilo aqui também que vai te dar um suporte, a gente vai estar junto. Quando o Danilo for lá, o Danilo vai atender lá também. Com certeza, ele já colocou o tijolinho dele, já falei. Exatamente. Então, obrigado mais uma vez. Obrigado, foi uma honra participar, fico muito feliz de ver aqui a estrutura de vocês, o crescimento de vocês. A gente, na medicina esportiva a gente teve esse crescimento juntos, né? Então, muito feliz de ver sua estrutura, você trabalhando no futebol, tem título aí pela Portuguesa, um cara que desde a residência já estava envolvido, inserido, já tentando fazer acontecer e fazendo acontecer de fato. E o Danilo aí, o cara que eu conheci recente, primeiro como paciente dele, agora como um amigo aí, um parceiro profissional no futuro, se Deus quiser.
Mas fico muito feliz aí de ver vocês crescendo e vamos fortalecer essa amizade, essa parceria. A gente que agradece, fica muito feliz, né? Ter uma pessoa tão bacana e para poder contribuir. Foi um papo muito legal, um papo bem leve, descontraído. Sim. E que, lógico, tem coisa que a gente não podia falar aqui na frente, mas brincadeiras um pouco mais pesadas, mas assim, foi bem bacana. E assim, sinta-se em casa. Precisar vir atender aqui, será uma honra pra gente estar recebendo você. Vou puxar uns passinhos aqui pra sentar aqui com vocês. Valeu, Valeu, um abraço. Valeu, tamo junto, abraço.